Então, a religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer essas pessoas que dizem que tem Deus. Bom dia! Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 13º vídeo, 13, sobre algumas passagens dos 2 livros de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior. Este aqui é o 2º volume, o livro de Jô. Então estou fazendo uma pequena série sobre algumas passagens, alguns trechos dos 2 livros de Jô Soares. Este é o 13º vídeo. Na página 88 deste livro aqui, já mostrei o trecho nos vídeos anteriores. Na página 88, o Jô Soares aqui escreve um pouco sobre a lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Essa lenda está no Evangelho de João, no capítulo 8º, certo? Evangelho de João, capítulo 8º. A mulher adúltera se encontrando com Jesus. Sobre esse trecho do Jô Soares, agora o 5º vídeo, com o título Jô Soares, Jesus e a mulher adúltera. Então, 5 vídeos com este agora, o 5º. E para este vídeo, o 5º, trago mais um ponto mostrando a ingenuidade e o erro nessa lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Então vamos trazer mais um ponto aqui. Como estou tratando de religião, para começar aqui, trago novamente o grande Rubem Alves, um livro maravilhoso que não pode faltar na biblioteca de quem estuda religião. E aqui uma biografia de Rubem Alves, escrita pelo jornalista Gonçalo Júnior, com o título É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves nasceu na cidadezinha de Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. Ele cursou aqui no Brasil teologia e foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois ele foi aos Estados Unidos e ali ele fez mestrado e doutorado em teologia. E depois abandonou o cristianismo, abandonou a crença cristã. E depois de abandonar essa crença, ele passou a fazer as críticas. Então aqui vou mostrar mais um trecho na página 145. E veja o que ele diz sobre o cristianismo, a teologia cristã. Página 145, acompanhe aí. O Rubem Alves escreve assim: A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. A teologia cristã é um edifício
construído sobre o absurdo. Rubem Alves, além de doutor em teologia, ele foi também doutor em filosofia, fez também psicanalista e era professor universitário da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. E, além disso, escritor. E grande parte de seus livros era destinada a crianças. Então fica aí, Rubem Alves. Ele diz que a teologia cristã, o cristianismo, é uma teologia baseada no absurdo. E isso é uma grande verdade. E vamos aqui mostrar mais uma vez. Para começar, veja, ele diz assim: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Então vou aqui dar um exemplo. Vamos aqui, antes de entrar no texto do Jô Soares, no texto aqui da Bíblia, na lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera, vou aqui explicar como a teologia cristã é uma teologia realmente fundada, alicerçada no absurdo. Veja a figura aí. Você vê um bebê, não é isso? Um bebezinho aí lindo, um recém-nascido. Você vê que ele está aí alegre, pegando aí, segurando o pezinho dele esquerdo, não é? A criancinha aí inocente. Então você vê essa criança linda, maravilhosa, não é? Cheia de saúde, a gente vê aí, alegre. Essa criança, como você vê, é um ser inofensivo, não é? Essa criança, ela é um ser puro. Essa criança não tem maldade alguma. Ela é um ser inocente, não é isso? Essa criança que você vê, ela é incapaz de fazer mal a alguém, não é isso? Ela não pode fazer mal a alguém. Ela pode sofrer mal de alguém, mas não pode fazer mal. É um recém-nascido. Não é isso? Você concorda comigo? Essa criança que eu peguei aí na internet, não conheço, vamos aqui traçar um caso hipotético. Digamos que o pai dessa criança, seja um traficante. Só suposição. Supomos que seja um traficante. Se ele for um traficante, essa criança não deixa de ser inocente, não deixa de ser pura, não é mesmo? Pouco importa se o pai dela é traficante, se o pai dela é um homicida, não é isso? Pouco importa se o pai dessa criança é um político corrupto, pouco importa. As consequências do comportamento do pai dessa criança não vão interferir nessa criança, não é mesmo? Você concorda comigo? Que essa criança não pode ser responsabilizada pelo que seu pai é? Você concorda comigo? Muito bem. Se você concorda comigo, então você não é um cristão. Você não é uma cristã. Você sabia disso? Se você concorda que uma criança dessa aí é inocente, que ela não pode sofrer punição alguma pelo que o pai dela faz ou fez, se você concorda com isso, então você não é uma pessoa cristã. Você não é um cristão. Porque a teologia cristã é como diz o Rubem Alves, que era doutor em teologia, foi pastor e abandonou tudo. Ele dizia que a teologia cristã é uma teologia fundada, edificada em absurdos. E aí está, mais um absurdo do cristianismo. Essa criança aí que está no berço, para o cristianismo, ela não é uma criança pura. Ela não é um ser puro, já é um ser pecador, que traz o pecado original. Para o cristianismo, essa criança aí não pode, quando morrer, se encontrar diretamente com Deus. Você entendeu a loucura? Isso aí é o cristianismo. Então é o que eu digo, e vou explicar isso mais à frente. É o que eu digo, o cristianismo é uma loucura. É uma teologia doentia. Uma criança que nasce não tem pecado algum,
Uma criança que nasce é pura, é ingênua, não faz mal a alguém, mas para o cristianismo, uma criança já nascendo traz o pecado original. Ela está maculada, ela tem que ser batizada para apagar esse pecado original, porque, do contrário, ela não pode se encontrar com Deus. Isso, gente, é o cristianismo. É o que o Rubem Alves diz, que a teologia cristã está fundada em absurdos. E aí é um exemplo. Então vamos lá. Vamos ver aqui novamente mais uma ingenuidade, mais um erro que está na lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Então vamos aqui. Vamos ao Evangelho de João, porque no livro, no vídeo de ontem, eu já mostrei, aquela parte, né, sobre o não, quando Jesus fala aos escribas e fariseus. Então estou aqui, vamos lá, aí no Evangelho de João, capítulo número 8, capítulo 8, e aí o versículo 7. Então Jesus, vamos aqui tratar novamente disso, agora com o sim. No vídeo anterior eu tratei sobre o não, e agora é sobre o sim. Então vamos lá. Diz assim, Jesus aí, essa fala atribuída a Jesus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então grave bem essa fala aí atribuída a Jesus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que é isso aí? Vamos novamente aqui. Os escribas e fariseus, que eram inimigos de Jesus, nessa lenda aí criada por um cristão, com a intenção de atribuir uma frase inteligente a Jesus, que não é inteligente, estou mostrando aqui. Então, os escribas e fariseus, eles pegaram uma mulher em flagrante adultério. A mulher estava adulterando com um homem. E eles pegaram a mulher. Veja aí, sempre a mulher. Eles não pegaram o homem. Então eles pegaram uma mulher e levaram essa mulher a Jesus. E ali eles colocaram a mulher no meio deles. Fizeram uma roda. E eles perguntaram a Jesus o que eles deveriam fazer com aquela mulher. Porque a lei na época, a lei judaica dos judeus, que eles diziam que era a lei divina de Deus, a lei determinava que a mulher ou o homem, os dois, pegos em adultério, os dois seriam mortos por apedrejamento. Então os fariseus e escribas, eles disseram isso a Jesus e perguntaram o que é que Jesus achava disso. E aí vem a resposta de Jesus. Jesus diz assim, aquele que entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar pedras na mulher. Ouvindo isso, como os escribas e fariseus eram pecadores, então eles não atiraram pedras na mulher, foram embora, e a mulher escapou. E os cristãos louvam essa passagem aí, que é mais uma passagem ingênua, cheia de erros e de ingenuidades. Muito bem. Então aí, o que é que os líderes religiosos nas igrejas pregam para os fiéis? O que é que eles dizem sobre isso? Eles dizem assim, que Jesus não poderia dizer sim e também não poderia dizer não. Sobre o não, eu já expliquei aqui no vídeo anterior, número 4. Este é o 5. Vamos falar sobre o sim. Então veja a ingenuidade dos cristãos. Então os líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, dizem aos fiéis que Jesus jamais poderia dizer sim. Por quê? Jesus não poderia dizer sim. Escribas e fariseus, sim,
vocês devem apedrejar essa mulher, cumprindo a lei. Então, líderes dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer sim. E o que eles alegam, os líderes, quando dizem isso? Que Jesus não poderia dizer sim. Eles dizem que Jesus não poderia dizer sim, porque se Jesus dissesse sim, apedrejem essa mulher, Jesus estaria indo contra a missão dele, a mensagem dele de amor e de solidariedade. Você entendeu? Líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer sim para apedrejar a mulher, porque se Jesus fizesse isso, estaria indo contra a mensagem dele de amor e de solidariedade. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam nos pastores evangélicos. Isso aí é mais uma aberração dita por pastores evangélicos. E vou mostrar aqui. Ora, inúmeras passagens da Bíblia e as passagens principais ditas por Jesus, atribuídas a esse Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, a quase totalidade da mensagem de Jesus, mensagem de ódio contra o amor, contra a solidariedade. E o caso da criança aí, recém-nascida, é um exemplo. Os cristãos diziam que o recém-nascido já nasce maculado, com manchas. O recém-nascido, uma criança inocente, nasce com pecado original por causa de um comportamento dos seus pais, e aí pais lendários, Adão e Eva. Então isso é um absurdo da teologia cristã. Então uma teologia que diz que uma criança nasce, sai do útero materno, já com pecado, que essa criança precisa se purificar para se encontrar com Deus, precisa ser batizada, uma teologia dessa é uma teologia maluca, é uma teologia do mal, e é o cristianismo, que diz que uma criança já nasce maculada, suja, que precisa do batismo. Entendeu? Então, quando um pastor evangélico diz a um fiel que Jesus não podia dizer sim para apedrejar aquela mulher, porque se dissesse sim, Jesus estaria contra a missão dele, contra a mensagem de amor e de solidariedade, isso não tem sustentação alguma, porque a mensagem de Jesus, em inúmeras passagens do Novo Testamento, é uma mensagem contra o amor, contra a solidariedade. Você entendeu? É por isso que não pode dizer sim. Os líderes religiosos não podem dizer que Jesus não poderia dizer sim, porque estaria contra a mensagem dele. Ora, em quase a totalidade da mensagem de Jesus, era contra o amor, contra a solidariedade. E é o que veremos aqui, em pequenas passagens. Então vou mostrar aqui inicialmente, vamos começar provando que Jesus, a mensagem de Jesus aqui, contra o amor, contra a solidariedade, contra a justiça. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito assim, isso aí é atribuído a Jesus. Veja aí, vamos começar logo com o versículo 14. Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja aí, Jesus dizendo aí, na invenção do escritor cristão, Jesus dizendo a seus discípulos, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ora, aqui Jesus faz uma mensagem contra o amor, contra a justiça,
contra a misericórdia, contra a solidariedade. Então Jesus aqui faz um discurso contra o amor. Então você não pode ir lá em João, no Evangelho de João, na lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera, você não pode dizer que Jesus disse sim, não podia dizer sim, melhor dizendo, porque se dissesse sim, ele estaria indo contra a mensagem de amor dele. Só que nas outras passagens inúmeras, Jesus se manifesta contra uma mensagem de amor, de solidariedade. E aqui é um exemplo. O que está em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: quem não for batizado, e quem não crer e não for batizado, será condenado. Quem não for batizado e quem não crer em Jesus como Filho de Deus. Entendeu? Isso aí não é uma mensagem de amor, de solidariedade, de justiça, de misericórdia. Então Jesus está dizendo aqui que aquele que não for batizado dentro do cristianismo e aquele que não crer em Jesus como Filho de Deus, esse aí será condenado eternamente no fogo do inferno. Então, quem prega isso, quem escreveu isso aqui e atribuiu a Jesus, era uma pessoa doente. Uma pessoa que não tem um mínimo conhecimento sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre a justiça. Veja aqui o absurdo. Quem não for batizado, viu aí? É o caso aqui, dentro da teologia cristã, a pessoa já nasce com pecado original, herdado de Adão e Eva, um casal lendário que nunca existiu, até o Papa sabe disso. Então aqui a doutrina cristã, ela é muito má, ela é perversa, atribuindo aqui a culpa a uma criança inocente. Você viu ali um bebezinho. Segundo a ótica cristã, esse bebê já nasce com pecado original. Morrendo a alma, entre aspas, diz aí o cristianismo, a alma dessa criança não pode se encontrar diretamente com Deus. No cristianismo mais antigo, na história da Igreja Católica Apostólica Romana, quando uma criança morria sem ser batizada, a mãe ficava desesperada, porque os sacerdotes católicos diziam que a criança recém-nascida que morreu sem ser batizada, ela iria para o inferno. A Igreja Católica Apostólica Romana pregava essa loucura aí. Depois de muitos séculos é que ela mudou. Ela criou o tal do limbo. Criou um lugar imaginário para o qual iam as criancinhas inocentes sem ser batizadas. Elas não iam diretamente para o céu, porque Deus é perfeito. E a criança estava com uma mácula, com uma mancha. E aí a Igreja Católica criou o limbo, um lugar ali especial, sem ser o purgatório, sem ser o céu. Entendeu? Então a teologia cristã é uma teologia doentia, porque uma teologia que coloca uma culpa numa criança recém-nascida, que ela é culpada pelo que o pai dela fez, a criança inocente, uma teologia dessa é uma teologia louca, é uma teologia absurda e é a teologia do cristianismo. É a teologia do cristianismo que coloca uma mácula numa criança por causa do comportamento de seus pais. Ora, nós herdamos de nossos pais, nós herdamos caracteres biológicos, nós herdamos de nossos pais a altura, a cor dos olhos, o cabelo, não é? Nós herdamos isso, a boca, o formato, nós herdamos isso, caracteres biológicos, caracteres físicos. Só que nós não herdamos de nossos pais consequências oriundas do comportamento deles. Se meu pai, por exemplo, se meu pai era um traficante, eu não posso ser responsabilizado por nada, porque isso é comportamento. Então o cristianismo é uma loucura. É uma loucura total, que coloca numa criança recém-nascida uma culpa, o pecado original.
e que essa criança tem que ser purificada por meio do batismo. Se não for batizada e morrer, essa criança, antes, na teologia cristã católica, essa criança ia para o inferno. Depois eles criaram o limbo, para que essa criança não fosse diretamente para o céu. Porque como Deus é perfeito, a criança, como era imperfeita, por causa do pecado original, uma loucura, essa criança não poderia se encontrar com um Deus cristão. Veja que loucura. É por isso que o Rubem Alves diz que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aí está o absurdo. Então veja aqui nessa passagem, quando Jesus diz, aquele que não for batizado será condenado. Quando ele diz isso, aqui ele não está lançando uma mensagem de amor e de solidariedade. Ao contrário, uma mensagem louca. Então você não pode dizer que lá, no capítulo 8º do Evangelho de João, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, você não pode dizer que Jesus não poderia dizer sim, porque estaria indo contra a mensagem de amor dele. Ora, em várias e várias passagens, Jesus se levanta contra essa mensagem de amor, contra essa mensagem de solidariedade. Entendeu? O absurdo de líderes evangélicos, quando eles dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer sim, porque estaria contra a mensagem de amor dele. Ora, ele é contra a mensagem de amor em quase todo o Novo Testamento, nos 4 evangelhos ali com a presença de Jesus. É simples entender isso. E veja o outro ponto aqui. Ele diz, quem não for batizado será condenado. E quem não crer nele, em Jesus, como Filho de Deus, também será condenado eternamente no fogo do inferno. Veja que loucura. Veja que loucura. Quem escreveu isso aqui e atribuiu a Jesus, uma pessoa completamente maluca, lançando pena perpétua e de sofrimento, apenas porque a pessoa não crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja que loucura. É uma loucura você exigir que uma pessoa creia em algo, em alguém. Sabia que é uma loucura? Pois é uma loucura, fique sabendo disso. É uma loucura. Você não pode exigir alguma coisa de alguém se essa coisa não está sob o controle de alguém. Você entendeu? Você só pode exigir de mim, Eustáquio, uma coisa que esteja sob meu controle. Aí você pode exigir de mim. Agora, uma coisa que escapa do meu controle, você não pode exigir. Isso é loucura. E é a loucura do cristianismo, que está aqui atribuída a Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Você entendeu? Aqui diz, Jesus dizendo aos discípulos, quem não crer em mim será condenado. Isso é loucura. Você não pode exigir crença que alguém creia ou descreia em algo. Por exemplo, você pode exigir que eu, Eustáquio, não estupre minha vizinha aqui. Você pode exigir que eu, Eustáquio, não roube. Você pode exigir que eu, Eustáquio, não cometa um homicídio. Você pode exigir isso de mim. Porque cometer homicídio, roubo e estupro, isso depende de mim. Está sob meu controle. Eu posso estuprar minha vizinha. Eu posso matar alguém. Eu posso roubar alguma coisa de alguém. Então, você pode exigir isso de mim, porque está sob meu controle. Agora, você não pode exigir que eu acredite em alguma coisa ou em alguma pessoa, porque a crença não depende da minha vontade. É simples entender isso. Percebeu a ignorância atribuída a Jesus aqui, quando ele diz, quem não crer em mim será condenado? Você já imaginou isso aqui? Isso aqui é loucura. Você não pode exigir de uma pessoa aquilo que escapa do controle da pessoa. Eu não sou obrigado a acreditar. Isso não depende de mim. Eu não digo assim, amanhã eu vou acreditar que suco de goiaba combate o câncer.
Eu não posso acreditar nisso, porque meu cérebro não permite. Está além de minha força. Você entendeu? Então é loucura quando Jesus aqui, atribuído a Jesus, esse cara que escreveu isso aqui, é maluco. Ele diz que quem não crer em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Que loucura! Condenar uma pessoa por não crer. Condenar uma pessoa por não ter condições de acreditar. Porque o ato de crer, ele independe da pessoa. É diferente de um homicídio. Eu não cometo o homicídio. Isso aí depende de mim. Se eu cometer o homicídio, eu vou sofrer as consequências. Mas a crença não. Ninguém é obrigado a crer. Porque eu não tenho como escolher crer. Eu vou crer amanhã que suco de abacaxi combate a anemia. Eu vou crer amanhã. Isso é impossível, porque foge do meu comando, entendeu? Então é loucura dizer, quem não crer em mim será condenado. É loucura. E é loucura também atribuir a uma criança uma mácula por causa de um comportamento dos pais. É loucura. É por isso que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aqui está um exemplo. Vejamos outro exemplo atribuído a Jesus em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Aqui Jesus está conversando com seus discípulos novamente. Veja aí. E veja o que Jesus diz. Marcos, repito, capítulo 10, versículos 29 e 30. Veja aí. Jesus diz assim, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Veja outra passagem aqui atribuída a Jesus, comprovando aqui que ele se manifestava, ele fazia discursos contra a mensagem de amor, contra a mensagem de fraternidade, contra a mensagem de solidariedade. Então, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, ninguém pode dizer que Jesus não podia dizer sim, porque estaria contra a mensagem de amor dele, só que aqui, mais uma vez, Jesus contra a mensagem de amor dele. Jesus aqui pregando a desunião familiar. Ele dizendo que um filho aqui, irmãos, veja bem, filhos, irmãos, pai ou mãe, aqui, em nome de Jesus, saindo da residência, deixando a família por causa da crença em Jesus, Jesus aqui dizendo, que um membro familiar, filho ou pai ou mãe, abandonando a família em nome de Jesus, Jesus aqui está dizendo que se uma pessoa fizer isso, abandonando sua família por causa do nome dele, Jesus diz que essa pessoa ganhará ainda em vida muito mais do que tem. Veja aí, Jesus aqui numa mensagem contra a união familiar, contra a unidade familiar. Jesus dizendo que se um filho, uma filha, ou um pai, ou uma mãe abandonarem o lar familiar, em nome dele, de Jesus, ele está dizendo que essa pessoa que abandonou a família em nome dele, essa pessoa será gratificada. Logo na terra, ganhará muitos bens e também quando morrer na vida eterna. Então você vê que novamente aqui Jesus pregando contra uma mensagem de amor, contra uma mensagem de justiça. Entendeu? É por isso que líderes evangélicos enganam os fiéis quando dizem que Jesus, lá no caso da mulher adúltera, Jesus não poderia dizer sim para apedrejar a mulher, porque isso aí seria contra a mensagem de amor de Jesus. Ora, contra a mensagem de amor de Jesus, você vê aqui inúmeras passagens, Jesus pregando contra essa mensagem de amor.
Viu aí como não tem lógica alguma um evangélico dizer que Jesus não poderia dizer sim, porque estaria contra a mensagem de amor dele? Contra a mensagem de amor dele é o que não falta aqui nas passagens do Novo Testamento. Viu aí como é fácil? É entender isso? Vamos trazer outro exemplo, são muitos. Para que o vídeo não fique muito longo, estou aqui apenas reduzindo. Anotei outra aqui. Vamos em Marcos, capítulo 13, versículo 17. Aqui Jesus está no Monte das Oliveiras. Veja a criação do escritor cristão aqui. Então Jesus está no Monte das Oliveiras conversando com seus discípulos. E Jesus está mostrando aos discípulos os sinais da vinda do Messias para aquele tempo. O Cristo em grego. E o Messias não apareceu. Pois bem, então Jesus aí está dizendo o que vai ocorrer. E veja o que ele diz aqui no versículo 13. Ele diz, 17º, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja aí, Jesus está dizendo que quando o Messias voltasse, o Cristo em grego, que não voltou, quando ele voltasse, haveria muitas dores. E principalmente aí ele diz: ai das mulheres que estiverem grávidas. Veja aí, e das que amamentarem naqueles dias. Então veja, mais uma passagem bíblica aí, mostrando que o discurso de Jesus era contra o amor, a solidariedade, a fraternidade. Jesus dizendo aí que muitas pessoas sofreriam quando o Messias retornasse à terra. E principalmente as mulheres grávidas. Veja aí, mulher grávida é aquela que traz em seu útero um ser, um feto, um ser humano. Então Jesus aí, atribuindo mais dores ainda às mulheres grávidas e às mulheres que estiverem também amamentando seus filhos. Então essas aí sofrerão mais ainda quando da volta do Messias, Cristo em grego. Você pensou aí? Veja bem que isso aí é mais um discurso de Jesus contra o amor, contra a solidariedade, contra a fraternidade, dizendo aí que as grávidas iriam sofrer mais ainda quando do retorno do Messias, que não ocorreu. Então, mais uma passagem bíblica aí, em que Jesus é contra o amor, a solidariedade, a fraternidade. Vejamos ainda outra passagem, como mais um exemplo aí. Vejamos o que está em Lucas, capítulo 14, vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26. Veja aí, está dito assim, Jesus novamente aí. Grandes multidões o acompanhavam a Jesus. E ele, Jesus, voltando-se, lhes disse, veja agora, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja aí, mais uma vez aqui Jesus pregando contra uma mensagem de amor. Ele pregando aqui contra a união familiar. Mais um exemplo aqui em Lucas. Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja aí, mais uma vez, uma propaganda de Jesus contra a união familiar, contra o amor. É simples entender isso. Vejamos outro exemplo. Vejamos Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vejamos outro exemplo ainda.
Em 1 Coríntios, vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos lá. Jesus aí, novamente, agora aí é o apóstolo Paulo, que formou o cristianismo. Apóstolo Paulo dizendo o seguinte, veja aí. Ele diz assim: ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê aqui mais uma imbecilidade do cristão aqui, atribuído ao apóstolo Paulo. Ele dizendo que não irão para o céu quando morrerem, e sim para o inferno, para o fogo eterno. Ele diz aí que irão para o fogo eterno os impuros, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Depois da morte, não irão para o céu imaginário dos cristãos. Você vê aqui que quem faz uma propaganda dessa, nada tem de amor. E aí o apóstolo Paulo, numa mensagem contra o amor, contra a solidariedade humana. Veja bem, dizer que ladrões, bêbados, alcoólatras, pessoas avarentas, pessoas aí efeminadas, homossexuais, quando morrerem na loucura cristã, esses aí irão para o fogo do inferno, o fogo eterno. Veja que teologia cristã mais maluca é essa. Veja, nada tem de amor uma doutrina dessa, entendeu? Nada tem de amor uma doutrina dessa. Uma doutrina de amor agasalha a todos. É o contrário do que está aqui na passagem do apóstolo Paulo. Você entendeu? Condenar um alcoólatra, uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, uma cervejinha, condenar uma pessoa ao fogo eterno, é uma loucura. Você entendeu? É mais uma loucura do cristianismo. A pena é perpétua, sofrimento eterno. É mais uma loucura que nós não temos no nosso mundo civilizado. Aqui no Brasil, não temos sofrimento eterno como punição. Então você vê facilmente que o cristianismo é uma teologia completamente alicerçada, apoiada no absurdo. É fácil você ver isso, que quem prega o inferno, o fogo eterno, para quem usa bebida alcoólica, para quem é homossexual, para quem rouba, para quem faz corrupção, etc. Você prevê uma pena dessa, sofrimento eterno, isso é loucura. É um atraso de um mundo antigo que pensava que a pena eterna resolveria alguma coisa. Isso é loucura, isso é falta de conhecimento, até mesmo de leis, por parte dos cristãos que estão aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Isso há 2000 anos na Palestina. Na verdade, os cristãos, você analisa isso aí com cuidado, você vê que são povos atrasados. Os cristãos eram iletrados, eles nem sabiam assinar o nome. Não foi um cristão que escreveu o que está em Mateus, Marcos, Lucas, João. Qualquer historiador sério da Bíblia sabe disso, que os cristãos, em sua quase totalidade, eram analfabetos, eles não sabiam escrever. Quem escreveu isso aí é que dominava a língua grega. O Novo Testamento foi escrito todo por completo na língua grega. Não foi escrito por pessoas que acompanharam Jesus. Não. E a visão deles totalmente defeituosa. Você vê aí o apóstolo Paulo e também o Jesus pregando aí fogo eterno, como se isso resolvesse alguma coisa. Entendeu? Fogo eterno depois da morte, no inferno. Então você vê facilmente que eu mostrei aqui algumas passagens do Novo Testamento com Jesus,
provando que o discurso de Jesus, inúmeros discursos de Jesus contra o amor, contra a solidariedade. Então você não pode dizer, lá na lenda da mulher adúltera, um pastor evangélico não pode dizer ao fiel que Jesus não podia dizer sim para apedrejar aquela mulher, porque se Jesus dissesse sim, estaria contra a mensagem de amor dele. Só que em quase todo o Novo Testamento, a mensagem de Jesus é contra o amor, como mostrei aqui alguns exemplos, é contra a solidariedade. É simples entender isso. Mais um vídeo e muito obrigado.